Gente, tudo bem com vocês? Sabadão bonito, céu azul. E nós estamos aqui para mais uma short live, nossa short live de número 4. Eu já coloquei o título aí para vocês. Sua fé te acompanha? Então, deixa eu contar um pouquinho para poder contextualizar o porquê que eu escolhi esse tema para conversar com vocês hoje, né? Essa semana, gente, principalmente no começo da semana, sim, eu não estava nos meus melhores dias, tá? Como nós já vimos em outras lives aqui, a mulher, ela é cíclica, a natureza da mulher é cíclica, então todos os meses nós temos o nosso ciclo, né? Acaba que simbolicamente comparamos a mulher à lua, porque a lua tem fases, né? E no climatério, né, que eu já fiz lives aqui também sobre o climatério, justamente porque estou nessa fase, né? Então, quando a gente precisa de informações a respeito de algo, a gente vai aprendendo e vai partilhando isso, não é mesmo? Então, no climatério fica mais difícil da gente identificar essas fases, né, do ciclo. Na verdade, como eu sempre tive um ciclo muito regulado, eu posso dizer para vocês que eu nunca necessitei, nunca me atentei para a observação verdadeira, assim, do meu organismo, né? Mas eu ia muito mais no calendário, porque para mim era fácil fazer desse jeito por eu ser uma pessoa bem regulada no ciclo, tá bom? Só que aí o que acontece? No climatério a gente não tem, né? Não tem calendário, não tem coisa certa, a gente fica bem bagunçada mesmo, hormonalmente falando. Então eu digo assim, essa semana, se o meu ciclo estivesse regulado, creio eu que eu estaria ou numa TPM ou na menstruada mesmo, né? Porque realmente, especialmente o início da semana, não foram dias bons, assim, com sintomas, né, do climatério e junto com esses sintomas vem bastante angústia, né? Aí a gente fica pensando, será que não é coisa da minha cabeça, né? Mas na verdade não é não. É o nosso organismo mesmo, tá? E a gente luta contra isso, né? E só quem está passando por isso sabe como é essa luta. Por quê? Porque nós temos outras pessoas para cuidar, né? Então, ao mesmo tempo que precisamos nos observar, a gente também precisa, tem as pessoas que dependem de nós, que nós somos convidados a cuidar e amar, né? Então, essa semana foi assim. Quando chegou na quarta-feira, então eu estava lá fazendo a minha oração, né, da manhã, e eu tenho aquele aplicativo São José Maria, né, que é um aplicativo maravilhoso, e tem ali os escritos. Então todos os dias eu tenho lido, né, a meditação do falar com Deus, né, que vem para aquele dia. E na quarta-feira, gente, é bem aquela coisa, né? É só você procurar que você acha o que você está precisando, né? E realmente veio ali um texto que me fez melhorar, sabe? Me animou. Então, é muito isso mesmo, é assim que Deus age. Às vezes a gente não tá num dia legal, não tá numa semana boa, mas Deus sempre providencia uma forma, né? De nos colocar de novo no eixo, né? De nos fazer lembrar do nosso propósito de vida, que agradecer, né, ter gratidão pelo dom da nossa vida e servir o próximo, amando as pessoas, né? Então eu vou tomar liberdade aqui de ler o que eu li, né? Uma parte do que eu li nesse dia que realmente me fez assim revigorar, tá? Depois de uma segunda e uma terça difícil, na quarta isso aqui já me animou mais, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. A fé ilumina toda a vida. Tudo se ordena para Deus. É bem verdade que essa ordenação deve respeitar a natureza própria de cada coisa. Não se trata de converter o mundo numa imensa sacristia, nem os lares em conventos, nem a economia em beneficência. Mas, sem simplificações ingênuas, a fé deve informar o pensamento e a ação do cristão, porque nunca, seja em que circunstância for, em momento algum do dia, se deve deixar de ser cristão e, portanto, de agir e pensar como tal. Por isso, os cristãos exercerão as suas respectivas profissões movidos pelo espírito evangélico. Não é bom cristão quem submete a sua forma de atuar profissionalmente
ao desejo de ganhar dinheiro ou de alcançar poder como valor supremo e definitivo. Os profissionais cristãos, em qualquer área da vida, devem ser exemplo de laboriosidade, competência, honestidade, responsabilidade e generosidade. Um cristão não pode prescindir da luz da fé à hora de avaliar um programa político ou social, uma obra de arte ou cultural. Não pode restringir-se à consideração de um só aspecto, econômico, político, técnico, artístico, para julgar da bondade ou malícia de uma realidade. Se nesse acontecimento político ou social, ou nessa obra, não se respeita a devida ordenação para Deus, manifestada nas exigências da lei divina, a sua avaliação definitiva não pode deixar de ser negativa, seja qual for a avaliação parcial de outros aspectos dessa realidade. Não se pode aplaudir determinada política, determinada ordenação social ou obra cultural quando se transformam em instrumento do mal. É uma questão de estrita moralidade e, portanto, de bom senso. Quem louvaria um insulto à sua própria mãe, simplesmente por estar vazado num verso de grande perfeição rítmica? Quem difundiria esse verso louvando as suas perfeições, mesmo fazendo a ressalva de que eram perfeições apenas formais? É evidente que a perfeição técnica dos meios só contribuiu para agravar a maldade de uma coisa desordenada em si, pois de outro modo passaria despercebida ou teria menos virulência. Diante de crimes abomináveis, que é como o Concílio Vaticano II qualifica os abortos, a consciência cristã retamente formada exige que não se participe na sua prática, que se desaconselhem vivamente, que se impeçam, se for possível, e além disso, que se trabalhe ativamente por evitar ou subsanar essa aberração moral no ordenamento jurídico. Diante desses fatos gravíssimos e de outros semelhantes que se opõem frontalmente à moral, ninguém deve pensar que não pode fazer nada. O pouco que cada um pode fazer, deve fazê-lo, especialmente mediante uma participação responsável na vida pública. Mediante o exercício do voto, confiamos a umas instituições determinadas e a pessoas concretas a gestão dos assuntos públicos. Desta decisão coletiva dependem aspectos muito importantes da vida social, familiar e pessoal, não somente na ordem econômica e material, mas também na moral. Está nas mãos de todos, de cada um de nós, se atuarmos com sentido sobrenatural e senso comum, a tarefa de fazer deste mundo, que Deus nos deu para habitar, um lugar mais humano e meio de santificação pessoal. Se nos esforçarmos por cumprir os nossos deveres sociais, que vivamos numa grande cidade ou num povoado perdido, quer tenhamos um cargo importante ou uma ocupação humilde na sociedade, mesmo que pensemos que o nosso contributo é minúsculo, seremos fiéis ao Senhor. E também o seremos se um dia o Senhor nos pedir uma atuação mais heróica. Aquele que é fiel no pouco, também será no muito. Então, gente, o que tem a ver esse trecho que eu li aqui com o que eu falei no início para vocês, né? Que eu não estava nos dias bons, na segunda e na terça principalmente, quando na quarta eu me deparei com isso, aí me animou. Junto dessa situação de fisicamente, né, o corpo estar aí meio abalado, como eu já partilhei também aqui com vocês, eu tenho vivido dúvidas em relação à minha missão como na atuação profissional, né? Por quê? Já tive, né, 20 anos de carreira como educadora e aí de repente as coisas mudaram na minha vida e eu comecei a me preparar e ainda estou me preparando e estou em estudo, né? Algumas coisas já concluí, estou fazendo outras para encontrar um novo propósito de atuação para ajudar as pessoas e também para garantir a dignidade da minha família, porque não é fácil uma família numerosa, né? Apenas o homem estar trabalhando, graças a Deus nada tem faltado, nada de essencial, mas eu sinto que há necessidade desse auxílio também financeiro, né? Então eu fico pensando em formas, né, de auxiliar financeiramente
e, de forma alguma, abandonar também os meus deveres ali no lar, tá? E tudo fica, é uma fase diferente, né? Tanto que muitas pessoas aí contratam coaches de carreira para fazer essa transição de carreira. Porque não é uma coisa fácil. Ontem eu conversava com uma amiga que fez o caminho inverso, né? Então, quando os filhos eram pequenininhos, ela ficou sem trabalhar fora, né? Ficou ali em casa com as questões domésticas, que é um trabalho árduo e incansável, né? E interminável. E hoje ela está no mercado de trabalho, e aí a gente estava falando, né? Não dá para saber o que é mais difícil, tá? Na verdade, os dois processos de adaptação são processos complicados, porque eu tenho a minha questão profissional, que eu tenho muita vontade de atuar, mas eu tenho responsabilidades com os meus filhos que, se eu não fizer, quem faz? Não é mesmo? Então, entre ter que fazer uma escolha, isso a gente também já abordou numa live, quando a gente precisa fazer uma escolha, inevitavelmente nós vamos fazer a escolha pela família. Porque na família nós somos insubstituíveis, ninguém é mãe dos meus filhos, ninguém é esposa do meu marido, sou só eu, né? Agora, profissionalmente, né, quando há necessidade, né, de equilibrar, e nós também temos esse desejo de estar atuando, então a gente entra meio que em parafuso, né? Não é uma coisa simples de decidir, tá? E eu tenho vivido isso. Então, junto com essas questões orgânicas, né, vem esses outros questionamentos também um tanto angustiantes. E quando a gente começa esse trabalho em rede social, gente, às vezes é muito frustrante. Nossa senhora, eu falei também esses dias para uma outra amiga, se eu for fazer todos os cursos que tem aqui para eu aprender coisa de algoritmo, como que faz para crescer seu perfil, né? Como que faz para atingir mais gente? Aí você lê lá, se as pessoas não estão lendo o que você escreve, é porque você que não está sabendo escrever, você que não está escrevendo coisas que interessem, né? Se o seu perfil não está crescendo, é porque eu falo, Jesus amado, o que eu estou fazendo de tão errado aqui? Né? O meu propósito é bom, eu tenho retidão, eu quero ajudar as pessoas, eu quero elevar almas. O que eu estou fazendo de errado que meu perfil não cresce? Né? Aí tem até, não sei se vocês sabem, né? Mas tem no Instagram, tem um monte de jeito de você crescer também, digamos que meio que licitamente, gente. Porque você pode comprar seguidor, fiquei besta de saber isso, né? Você compra seguidor, pessoas, você pode comprar. Sabe? Ou você pode participar aí de outras coisas também para crescer seu perfil, mas a intenção não é essa, né? A intenção é eu quero que meu perfil cresça com as pessoas realmente ouvindo o que eu tenho para dizer, porque o que eu tenho para dizer, eu estou falando, né? O meu propósito é ser um instrumento de Deus, eu não quero, não é a Lúcia falando, né? É aquilo que a gente pede na oração, Senhor, que eu desapareça cada vez mais, que cada vez menos eu esteja aparecendo, mas o Senhor apareça. É só um instrumento mesmo, né? Essa é a intenção. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei, não, Lúcia, você tem que continuar, porque tem vários momentos que a gente pensa em desistir, quando você começa nessa rede social. Porque é tanta sugestão e cada um fala uma coisa, né? E aí você vê pessoas que têm 15 milhões de seguidores, que não estão fazendo nada que preste muito aqui, sabe? A pessoa, sei lá, não é assim questão de... Tem pessoas que vendem produtos, tá? Tudo bem, mas tem gente que tá realmente ensinando coisa errada, sabe? Tem pessoas que estão passando mensagens equivocadas, entenderam? Em questão assim de moral mesmo. E tem um monte de gente seguindo, né? E aplaudindo e achando bom. E aí você vem com um propósito reto, né? Você quer realmente passar uma mensagem de elevação da alma, né? Para realmente a gente ir para o céu, que a gente quer ir para o céu, né? Isso aqui é uma passagem, e essa passagem a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? Para estarmos um dia no céu, na morada eterna, é isso que a gente quer. E você fala assim, poxa, Senhor, por que eu não consigo atingir as pessoas? Né? Por que eu não estou conseguindo? Aí começam as sugestões. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Gente, não é tudo que tem a ver com a minha pessoa, com o meu perfil. Né? Eu até perguntei outro dia lá para minha sobrinha, você consegue me ver fazendo assim gracinha, né? Fazendo story com gracinha? Eu me divirto muito com esses filtros do Instagram, gente. Eu pego ali com meus filhos, eu fico fazendo aquelas caras diferentes lá, eu dou risada que vocês não fazem ideia, mas assim, para as pessoas, né? Para o público, para os seguidores, não é meu jeito. Quem me conhece sabe disso, né? Sempre fui uma pessoa mais séria.
Até quando eu tô brincando, as pessoas acham que eu tô séria, né, que eu tô brava, porque é meu jeito, né? Mas quem me conhece assim de perto sabe que eu não sou brava o tempo todo, né? Que é muito da personalidade do colérico, né? Muito da nossa natureza colérica. A gente, assim, às vezes você tira uma foto sorrindo, sai com cara de psicopata, entendeu? Então, a gente começa com esses questionamentos e tem hora que você fala assim, ai, nada que eu faço tá engajando, né? Que é o termo que se usa aqui. Não engaja, não tô engajando, não tô conseguindo engajar, sabe? Então, assim, a gente fica pensando em desistir. Só que aí vem um texto desse e recoloca a gente, né? Então, São José Maria, num ponto, ele fala assim, mais ou menos assim, né? Não é? Então, vou fazer a citação perfeitamente, mas ele diz assim, ó, nem todos são chamados a ser ricos, nem todos são chamados a ser famosos, a atingir grandes públicos, né? Mas todos somos chamados a ser santos. Então, além de eu me deparar com esse texto aqui, eu também sempre tenho um ou outro seguidor muito gentil que manda ali no meu direct dizendo, você tá fazendo diferença na minha vida, na vida da minha família, o que você tá falando tá fazendo diferença, sabe? Tá sendo bom, continua, não para, né? Aí você fala assim, mas é uma pessoa comentando? Gente, é uma alma, né? Então, eu tenho uma querida amiga, a Mazé, que é do Opus Dei, que me acompanha nesses 10 anos, né, que eu participo da obra, maravilhosa, né, conduz o nosso círculo mensal, e a Mazé sempre fala assim, de 100 almas interessam-nos a 100, né, então eu tenho aqui agora um pouco mais de 900 seguidores, né, eu sei que nem todos acompanham realmente o perfil, porque isso é uma ilusão também, né, gente, achar que nós estamos atingindo todas as pessoas que estão aqui, mas desses 900, né, se tem 3, né, que estão tendo as suas vidas melhoradas, né, que estão realmente criando um plano de vida diário, de oração, que estão se aproximando de Deus, que estão fazendo um resgate dessa presença constante de Deus na sua vida, que estão levando isso para suas famílias, Lúcia, continua, porque nós somos instrumento, né? Então eu sempre digo, Jesus escolheu 12 inicialmente, né? Depois ele tinha multidões que o ouvia, né? Mas ele escolheu 12 inicialmente. Então, cada vez que eu tenho assim, eu vou parar com isso, né? Porque é um tempo que a gente investe de fazer aqui o post, né? De pensar, de escolher a dica de comadre, de ver se aquilo realmente vai ser legal, vai fazer diferença, né? Ou de mesmo fazer a short live aqui, escolher uma temática, ler a respeito para poder falar algo de útil aqui, mas a gente pega e fica assim, né? Esmorece e fala, eu vou desistir. Estou investindo meu tempo numa coisa que não vai me trazer resultado, né? Mas está trazendo resultado para as pessoas. Pode ser pouca, né? Pode ser pouca gente, pode ter aquele monte de pessoas, mas para algumas pessoas está fazendo a diferença. Então a gente continua, sabe? E assim é a vida do cristão. Então é muito o que está nesse texto, é a mais pura verdade, gente. Essa semana eu fiz um story sobre isso também, com um ponto de São José Maria, dizendo, nós precisamos ser aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, alguém já olha e fala assim, tenho aqui um cristão presente, né? Pelas suas ações. Existem pessoas que marcam isso no próprio corpo, né? Hoje tá na moda a tatuagem, então a tatuagem muito, muito válida, muito importante a fala do Papa Francisco sobre tatuagem, que ele diz assim, a tatuagem, ela imprime um sinal de pertença no seu corpo. Ao que você pertence? Ao que você quer pertencer? Ao que você quer que seu corpo pertença? Que imagem você quer passar? Porque o nosso corpo passa uma imagem, né? Por isso que nós temos falado tanto, especialmente a Ju Minotti tem falado muito do autocuidado, porque quando nós nos cuidamos, gente, nós não estamos fazendo isso por vaidade. Claro que a gente tem que se manter, né? Saudável, bonito, com uma boa aparência, mas não é uma questão de vaidade exagerada. É para o outro. Porque quando você apresenta uma imagem harmoniosa, isso traz harmonia para o ambiente, para suas relações, não é mesmo? Então,
isso é muito importante, né? Quando eu falo do sinal de pertença, que é uma tatuagem, a gente tem que tomar o cuidado com a escolha, né? Por quê? Porque você está marcando no seu corpo e isso traz um sinal de pertença. Então, se você chega num lugar, bate o olho, uma pessoa tem, por exemplo, né, um crucifixo tatuado no braço, não quer dizer que a pessoa, nossa, viva aquele, né, o cristianismo realmente, não quer dizer, mas aquilo tem uma importância para ela, né, de certa forma. Ou tem um terço tatuado, ou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu vejo muito, né? Então você já sabe que ali tem uma semente do cristianismo que foi plantada, sabe? E outras formas, né? Eu que não tenho tatuagem nenhuma, na sua forma de agir, na sua fala. E nós não podemos perder as oportunidades. Aí é que está, ó, um ponto importantíssimo aqui desse texto que eu li para vocês. Em todas as situações, as pessoas parece que separam da vida a sua fé. E não pode, a sua fé tem que te acompanhar. Então, se eu estou, seja onde quer que esteja, né? O assunto não é um assunto necessariamente, né, de igreja ou de catecismo ou bíblico, né? Mas no momento que eu preciso, né, ou que há oportunidade de eu fazer uma consideração ali dentro da fé que eu professo, eu faço. E isso ali imprime uma marca do cristianismo naquela situação, né? As pessoas separam, não, falar de Cristo é na igreja. Falar de Jesus é quando eu estou na catequese, é quando eu estou lá dando a aula de crisma, quando eu estou fazendo a formação de noivos, né? Aí eu vou falar de Jesus. Nos outros aspectos da minha vida eu não vou falar de Jesus. Gente, não é assim em todos os aspectos, porque é uma presença constante de Deus na nossa vida. E eu sou cristão o tempo inteiro. Isso não se separa de mim. Eu sou cristão o tempo inteirinho, eu sou batizada. Sou batizada, sou crismada, né? Eu tenho o sacramento do matrimônio na minha vida, eu comungo dessa fé, eu comungo do próprio corpo de Cristo. Então, a gente precisa ter essa presença, né? Essa realidade em nós, de que somos cristãos o tempo todo. A nossa fé deve nos acompanhar. Eu não posso fazer divisões. Diante desse assunto aqui, eu não posso olhar aos olhos da fé. Sim, eu devo olhar aos olhos da fé que eu tenho, aos olhos da fé que eu professo. Nesse aspecto aqui não entra a minha fé. Entra em todos os aspectos da tua vida, nas suas amizades, na sua atividade profissional, na sua educação com seus filhos, na educação com seus alunos, né, com os seus pacientes, seja o que for, entra a sua atuação, gente. Senão, nós caímos naquela incoerência que afasta tantas pessoas da igreja, tá? Eu não estou justificando com isso que as pessoas se afastem da igreja, porque nós não temos que ir para a igreja por causa das pessoas, nós temos que ir para a igreja por causa de Jesus Cristo, tá? Porque nós precisamos desse Deus. Então nós vamos à igreja por causa de Jesus Cristo, não é por causa das pessoas. Mas aquelas pessoas que estão muitas vezes com uma fé mais abalada, uma fé mais fraca, uma fé menos trabalhada, menos vivida, menos cultivada, quando ela vê que dentro da igreja tem pessoas que agem de um jeito lá e depois fora da igreja agem de outra forma, ela se afasta, né? Então, existe uma parcela de responsabilidade na pessoa desse afastamento, tá bom? Mas também existe uma parcela de responsabilidade em você. Porque você não está sendo um exemplo contínuo da fé que você professa. E você precisa ser dentro da igreja e fora dela. Não é dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Você tem que ser dentro da igreja e fora da igreja. Porque dentro da igreja, gente, não é todo mundo santo. Isso é um equívoco. As pessoas, fica indo na igreja e depois faz um monte de coisa errada. Sim, nós fazemos coisas erradas. Nós somos pecadores. E é por isso que nós vamos à igreja. A diferença de quem não vai para a igreja, porque, eu peco, então eu nem vou na igreja. Isso é vergonha. A pessoa fica com vergonha e nós não devemos nos envergonhar diante do nosso Deus, porque na verdade Deus já sabe, né? Tem gente que tem vergonha de confessar, né? Nós não podemos ter vergonha, tá? Nós não podemos ter vergonha de quem nos ama tanto, porque o amor de Deus, ele nos constrange. Ele morreu justamente pela sua vergonha, ele morreu justamente pelo seu pecado, pelo nosso, né? Quando eu falo o seu, eu tô falando em mim também, viu, gente? Então, quando eu estou na igreja, eu reconheço que eu sou pecador, tá aí a diferença.
Tem gente que não vai para a igreja e fica apontando o dedo para quem vai. Ah, você faz um monte de coisa errada, depois vai lá na igreja. Sim, eu vou lá na igreja, sabe por quê? Porque eu reconheci que eu estou errada e eu vou lá pedir perdão para Deus. E Deus que é misericordioso, se Ele vê que eu realmente me arrependi, que tem um arrependimento sincero no meu coração, Ele vai me perdoar. E além de me perdoar, Ele vai me capacitar para tentar enfrentar esse pecado, que é uma fraqueza minha, né? Então a gente não pode sentar e ficar apontando o dedo para os outros. Quem vai na igreja pelo menos está se reconhecendo pecador. E você que não está indo? Está só apontando o dedo? Está pecando, né? Então a nossa fé, gente, deve nos acompanhar em tudo, na nossa profissão, né? Naquilo que... E veja bem, mas Lúcia, como que um terapeuta, por exemplo, você vai atender um paciente que é ateu? Você não vai atender porque a sua fé te acompanha? Claro que você vai atender. Você vai atender esse paciente ateu, você vai ter respeito, né? É um adulto, você vai ter respeito pela escolha que ele fez, mas você pode muito bem rezar por isso, né? E nós rezamos pelos que não creem, você pode muito bem rezar por isso, né? E você não precisa destituir-se da sua fé, porque você está atendendo o paciente ateu. Você vai na queixa dele, né? Você vai na queixa dele. Agora veja só que coisa linda. Eu me lembro perfeitamente de um aluno, né? Eu tive muitos alunos que diziam professar, né? Ser ateus, tá? Mas eles eram adolescentes, né? E é uma fase em que isso acontece muito. Mas eu me lembro de um aluno em específico que ele dizia ser ateu logo do início do ensino médio, e ele teve 3 aulas com a professora lá, que na época, né, dava aula de ensino religioso na escola, uma pessoa maravilhosa. E no final do 3º ano do ensino médio, ele falou: professora, hoje eu acredito em Deus, por meio das tuas aulas, dos seus ensinamentos. Gente, olha que coisa maravilhosa. Essa mulher nunca ficou falando, você tem que acreditar. Não, mas o exemplo dela, a certeza da fé dela e como ela professava aquilo e como ela ensinava, foi convertendo o coração daquele menino. Então olha o instrumento que ela foi na vida desse jovem. E é isso que nós temos que ser, instrumentos na vida das pessoas. Então eu posso muito bem atender um paciente ateu. Se eu tiver, né, ele sabendo que eu sou cristã, que eu professo e vivo isso, né? Que eu sou católica. Dependendo do meu exemplo, esse coração pode ser tocado. Dependendo da minha intervenção, da minha ação, esse coração pode ser tocado. Então, meus amores, não percam as oportunidades que vocês tiverem de professar a fé de vocês pelo exemplo, pela palavra, pela ação, pelo acolhimento, por tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus acolhia. Ninguém amou mais o diferente do que Jesus Cristo. Ninguém. Vejam o exemplo da samaritana, né? As pessoas se achegavam de Jesus sabendo que ele era judeu, quando era um povo inimigo, um povo, né, que tinha atrito, eles se achegavam de maneira insegura. Mas Jesus sempre os acolhia, porque ali tinha uma alma. Ali era uma alma para levar para Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Mais acolhimento, menos julgamento. Sempre vou voltar nesse ponto. Mais acolhimento, menos julgamento. Não significa concordar com as escolhas que as pessoas fazem, mas acolhê-las, amá-las, tá? Porque muitas escolhas não estão certas. Desculpem, não estão certas. O relativismo, né? A verdade subjetiva que as pessoas estão tomando para si. Se é a minha verdade, todo mundo tem que engolir? Não, não é verdade, né? Nós fazemos escolhas, temos direito de fazer nossas escolhas, porque fomos criados com liberdade. E quem nos deu nossa liberdade foi o próprio Deus. Portanto, é inquestionável que nós temos liberdade de escolha. Mas não temos o direito de querer enfiar as nossas escolhas goela abaixo na vida das outras pessoas. Aí você já está invadindo o espaço da liberdade do outro. Então, nós somos livres e o outro também é livre, tá? Então, acolher, amar, cuidar, oferecer o seu colo, a sua oração, o seu amor, não significa concordar com escolhas, né? Nós não somos juízes das pessoas, mas nós somos juízes de situações.
Nós temos que aplicar a virtude da justiça diante das situações da vida, diante de escolhas, diante de decisões que são tomadas que estão erradas. Olha aqui no texto falando a questão do aborto. A vida é vida, isso é inquestionável, e sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída melhor do que a morte de um bebê, ou de qualquer pessoa que seja. Sempre há uma outra saída. Então, nós não podemos separar. Não, questão do aborto é não sei o que, né? É uma questão de saúde pública. Não. Se você é cristão, é a favor da vida, professa isso verdadeiramente no seu coração, você não vai separar a sua fé. Você não vai separar a sua fé de questões políticas, de questões econômicas, de quaisquer questões que sejam. Você não separa, porque você analisa tudo pelo filtro da sua fé, pelo crivo da sua fé. E é desta forma que nós vamos realmente andando aí, né? Subindo os degraus rumo ao céu. É assim, é não abandonando a nossa fé. As pessoas têm que ter coerência com a sua fé. A nossa fé é algo impresso na nossa vida. É algo impresso na nossa realidade, nas nossas atitudes. Portanto, em qualquer lugar que eu esteja, com qualquer pessoa que eu esteja, é Cristo ali. Essa pessoa precisa ver no cristão, em você, em mim, o Cristo, que está ali para acolhê-la, para amá-la e para dizer assim: vá e não cometa esse erro de novo. Jesus amava verdadeiramente, ele nos amou verdadeiramente, ele nunca passou a mão na cabeça de equívoco, ele nunca passou a mão na cabeça de erro, não é? Ele perdoava, mas ele sempre orientava: vá e não peques mais. É o que nós fazemos na nossa confissão. Nós confessamos, nós colocamos ali os nossos arrependimentos e depois fazemos o nosso ato de contrição, que é pedindo essa graça de não voltar a cometer aquele equívoco, aquele erro, né? Porque quando nós vamos repetindo os mesmos erros, gente, eles vão se tornando escolhas na nossa vida. Você começa a escolher. Você não está mais sendo pego, né? Só pela sua fraqueza. Você está escolhendo aquilo. E as nossas escolhas vão definir o nosso destino. Então, que a nossa fé, gente, nos acompanhe sempre. Que nós nunca percamos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, de ser uma pessoa cristã, uma presença, né, cristã no ambiente. Que as pessoas possam olhar para nós, para as nossas atitudes e ter a certeza de que ali tem Cristo. De que ali tem alguém que elas podem confiar, em que elas podem se apoiar, que elas podem se orientar, né? E é isso que eu desejo ser aqui também, né? Por meio da rede social. Então, vocês rezem por mim para eu não desistir. Rezem para eu não desistir, gente, porque tem muitos dias que dá vontade, viu? Que a fraqueza bate, que eu falo, eu não vou continuar com isso aqui não. Imagina, olha lá, fulano de tal, com não sei quantos milhões de seguidores. Eu nunca vou chegar nisso aí, né? Moro em Araraquara, que é um ovo, mas olha o que fala aqui no texto. Não importa se você está numa grande cidade ou se você está num pequeno vilarejo, né? Ali tem almas, em todos os lugares tem almas para a gente resgatar. Tem almas para a gente ajudar a salvar e que eu vou dizer para vocês, gente, elas nos ajudam na nossa salvação. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho, mesmo quando é para a gente auxiliar essas pessoas, elas nos ajudam na nossa salvação. Foi o que aconteceu essa semana, né? Porque no momento que eu já estava ali meio querendo desistir, vem uma mensagem de alguém dizendo: olha, o que você está fazendo está melhorando os meus dias, está mudando a minha vida, né? Tá ajudando na minha família. E aí essas pessoas nos salvam, né? Uma atitude simples que você tem ali na igreja ou em algum lugar, vem uma pessoa e fala assim: nossa, Lúcia, que presença que você foi de Deus na minha vida com aquela atitude que você teve, né? A Ju falando aqui, ó, vou rezar muito porque você foi e é muita luz para mim, que eu estou tão longe. A Ju tá em outro país. Obrigada, amor.
né? E assim tem sido, gente. Sempre tem alguém, uma alma generosa, um coração bondoso, para dizer assim, não para. Essa semana uma amiga minha de infância, linda, maravilhosa, troquei algumas coisas com ela e ela falou assim para mim, você é luz, mesmo que não esteja se sentindo iluminada agora. Um beijo, rezem por mim.